Olá, pessoal. Meu nome é Larissa e eu faço parte do programa PIBID. Sou aluna do IF Sul de Minas de Poços de Caldas. Hoje nós vamos dar início, então, à semana 3 do PET 3. O tema é Terras Indígenas e Movimentos Sociais no Campo. Então, dando início à semana 3 de Geografia, nossa aula começa na página 82 e 83. O tema é Terras Indígenas e Movimentos Sociais no Campo, com o objetivo de que vocês consigam identificar os conflitos gerados pela posse de terra no Brasil, bem como o uso de insumos e agrotóxicos que podem fazer danos ao meio ambiente e à saúde. Bom, como a gente viu anteriormente nos dois outros PETs, a gente sabe que no Brasil atualmente há uma grande concentração de terras na mão de poucas pessoas. Então, os latifúndios e o agronegócio, eles são os responsáveis por esse fato. Eles causam algumas consequências que a gente vai ver a seguir, então. Bom, primeiramente, a gente precisa entender que a concentração fundiária, ela agrava vários problemas relacionados ao desemprego, à miséria e principalmente à violência no espaço rural. Então, um dos resultados da concentração fundiária no Brasil hoje é a remoção de muitos grupos indígenas das suas terras. Essa remoção acontece porque muitos latifundiários, eles querem expandir as suas terras aqui no Brasil. E aí eles acabam por invadir as terras indígenas. Esses conflitos entre indígenas e entre latifundiários resulta na organização de alguns movimentos. Um desses movimentos é o movimento indígena e ele reivindica a delimitação das terras indígenas e o respeito à cultura aos seus povos. Muitos desses movimentos, que no passado eles contavam com liderança de ONGs, de pessoas não indígenas, atualmente eles contam com os líderes indígenas. Para entender melhor, então, essa reivindicação dos povos indígenas e os movimentos indígenas, a gente precisa entender o que são as terras indígenas no Brasil atualmente. Aqui ao lado eu trouxe um mapa para vocês que mostra aonde estão localizadas as terras indígenas no país. Ela é distribuída por todo o território nacional. Bom, para a gente entender então o que são terras indígenas, a gente vai pegar o conceito da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. Então a FUNAI, ela considera que terra indígena é uma porção do território nacional de propriedade da União, habitada por um ou mais povos indígenas, por eles utilizadas para suas atividades produtivas, imprescindível a preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e necessária à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Então, a primeira coisa que nós temos que nos atentar é que as terras indígenas, elas não são terras de propriedade indígena. Quem é propriedade dessas terras é o Brasil. Então, o Brasil é proprietário dessas terras, não os povos indígenas. Uma das reivindicações atuais dos povos indígenas é que essas terras se tornem terras dos seus respectivas às suas nações, né, as nações indígenas, para que eles possam conseguir alguns direitos que eles não estão tendo por essas terras ser propriedade da União. Então, por as terras indígenas serem de propriedade da União e não desses povos, há uma exclusão dos indígenas na distribuição de terras aqui no Brasil. Isso gera inúmeros conflitos. O resultado de quê? Primeiramente, a gente tem que compreender que as terras indígenas, elas fazem muitas vezes fronteira com inúmeras fazendas e inúmeros latifúndios. E esses latifundiários, tentando aumentar suas terras, eles invadem as terras indígenas.
Então, muitas comunidades, em especial no Centro-Oeste, elas disputam com grandes empresários rurais as terras que são suas por direito. Essas questões acabam por envolver muitos conflitos armados, resultando na morte de muitos indígenas devido à resistência desses latifundiários na demarcação das terras indígenas. Então, de um lado, a gente tem os grupos indígenas que estão acuados pela expansão desses latifúndios e do agronegócio, e do outro lado, a gente tem os latifundiários que não admitem perder essas terras que eles ocuparam indevidamente, ilegalmente. Então, aqui ao lado eu trouxe para vocês duas notícias do ano de 2009, que mostram o quanto esses conflitos acabam por ser sangrentos. Em 2019, foi o ano em que houveram mais mortes de liderança indígena, em pelo menos 11 anos. E aqui abaixo mostra que pelo menos 113 indígenas eles foram mortos pela violência e pelos conflitos com os latifundiários e o agronegócio. Outro resultado da concentração fundiária aqui no Brasil são os movimentos sociais, que reivindicam o acesso à terra. Um desses movimentos sociais é o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e eles reivindicam a reforma agrária. Então, vamos entender um pouco do que é a reforma agrária. A reforma agrária nada mais é do que uma solicitação de uma redistribuição das terras e da renda agrícola, como forma de reduzir a concentração fundiária e garantir melhores condições de vida para esses trabalhadores do campo. Então, esses movimentos sociais do campo, eles reivindicam essa reforma para que as terras elas possam ser redistribuídas, tirando então essa concentração de poucos e dividindo entre mais pessoas para que possa acontecer uma melhor distribuição real das terras brasileiras, que então tire da mão de poucos e divida entre uma população maior. Então, além dos conflitos do campo, que são os conflitos das terras indígenas, os conflitos entre os movimentos sociais, nós temos outros resultados que o agronegócio traz. E esse, especificamente, é pelo meio ambiente. Então, o agronegócio e a monocultura, ela afetam toda a sociedade e principalmente o meio ambiente. Então, quais são as principais formas de agressão ao meio ambiente que o agronegócio traz? A primeira delas é o uso excessivo de agrotóxicos. Os agrotóxicos, eles causam uma contaminação das águas subterrâneas e dos rios, além de prejudicar a saúde dos trabalhadores e dos animais e compromete a qualidade dos alimentos. Os agrotóxicos, eles são muito perigosos. Eles podem causar vários tipos de doenças, tanto para aqueles que estão manuseando ele, tanto para aqueles que consomem esses alimentos, além de poluir as águas subterrâneas e as águas dos rios. Outra forma que o agronegócio ele agride o meio ambiente é com a compactação do solo, que ela é provocada pela utilização de máquinas. E essa problemática, ela aumenta a erosão do solo por conta do quê? Por conta da falta de rotação das culturas, que acaba por levar ao esgotamento desse solo. Então, o agronegócio, por ser majoritariamente de monoculturas, ou seja, uma cultura só, então um tipo de plantação só, essa terra ela acaba ficando desnutrida, não há uma rotação de vários plantios. E isso acaba por levar a uma erosão do solo, o que prejudica muito o meio ambiente. Então, agora eu trouxe para vocês algumas medidas dentro desse meio rural que elas podem acontecer para não acabar prejudicando o meio ambiente. São medidas que elas levam a uma agricultura sustentável. A primeira delas é a redução do desmatamento.
A segunda é a redução do uso de insumos químicos nas plantações. A gente tem que ter uma noção de que esses insumos químicos, além de prejudicar os alimentos que nós consumimos, então prejudicar o próprio ser humano, ele prejudica o solo, o que leva muitas vezes a processos erosivos, a processos de degradação do solo. A segunda é a utilização da água de uma forma responsável. Hoje no Brasil, o maior consumo de água, ele vem sendo feito pelas irrigações no meio rural. Outra coisa que a gente pode contribuir para esse respeito do meio ambiente no meio rural é a valorização da agricultura familiar e orgânica, que nada mais é que a valorização de produtos sem agrotóxicos e sem ser com sementes modificadas. Essas são algumas só de várias dicas para a gente conseguir manter uma agricultura sustentável e manter o meio rural um meio onde nós consigamos produtos mais saudáveis que não prejudiquem os seres humanos. Então, hoje, essa aula, ela trouxe para vocês alguns conflitos que há no meio rural. O primeiro deles, então, é os conflitos das terras indígenas entre os latifundiários. O segundo deles é o movimento social rural, né, que reivindica, então, uma reforma agrária para que as terras consigam ser distribuídas de uma forma mais igualitária. E a terceira deles é como essas formas de produção levam a prejudicar o meio ambiente. Então, pessoal, a aula de hoje, da semana 3 do PET 3, acaba por aqui. Eu espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Lembrando que sempre que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com os professores de vocês. E a partir de agora, eu vou apresentar as atividades. Então, pessoal, a atividade do PET 3 da semana 3 começa na página 83. Na questão 1, vocês deverão observar a imagem abaixo e, a partir dela, vocês deverão explicar por que a reforma agrária é essencial atualmente no Brasil. Já na página 84, na questão 2, vocês deverão ler o texto Qual o papel dos povos tradicionais na preservação e responder a questão A e a questão B, com os elementos do texto e com os elementos que vocês adquiriram na aula passada, do PET 3, semana 3. Bom, já na questão 3, lendo a charge, vocês deverão assinalar entre a questão A, B, C ou D sobre a crítica do processo produtivo agrícola no Brasil atual. Já na página 85, na questão 4, vocês deverão responder com V de verdadeiro e F de falso sobre a modernização na agricultura do Brasil. Então, lendo as questões, vocês vão ver qual que é verdadeira e qual que é falsa, e quando for verdadeira, colocar o V, e quando for falso, colocar o V. Bom, pessoal, eu finalizo com vocês aqui, relembrando que qualquer dúvida é só entrar em contato com os seus professores, e até a próxima aula. Obrigada!